Introdução aos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, e de igual modo o Evangelho segundo Lucas, é endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. Colossenses 4,14. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. O primeiro tratado foi seu Evangelho a respeito da vida de Jesus, e o segundo tratado foi o seu relato em Atos, sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como um historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada mais que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em duas coletâneas. Primeiro, os 4 evangelhos e segundo, as epístolas de Paulo. O livro de Atos desempenhou um papel substancial como elo que ligava essas duas coletâneas e faz jus à posição que ele ocupa no cânon sagrado. Nos capítulos 13 ao 28, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas do apóstolo Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Lucas tem pelo menos 2 propósitos a narrar os começos da igreja. Primeiro, demonstra que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentio, apesar da oposição e perseguição. E segundo, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja, e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e dar continuidade ao ministério de Lucas. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. Atos 2, 1, 4, capítulo 10, versículo 44 a 47 e capítulo 19, versículo 1 ao 6. O contexto dessas 3 passagens mostra que isso era normal no princípio da igreja, o que é um padrão permanente de Deus para ela ainda nos dias de hoje. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, 1.1, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando em e através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ao ascender o céu, em Atos 1, 9 ao 11, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos, capítulo 1, versículo 8, contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, poder para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Nos capítulos 1 ao 12, o centro principal e irradiador da igreja é Jerusalém. Aqui, o apóstolo Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Nos capítulos 13 ao 28, o centro principal de irradiação passou a ser Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi o apóstolo Paulo para levar o Evangelho aos gentios. O livro de Atos termina de modo repentino, com Paulo em Roma aguardando o julgamento perante o César. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus, conforme lemos no capítulo 28, versículo 31. 9 são os principais destaques que assinalam o livro de Atos. Primeiro, a igreja. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. Segundo, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério outorgam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais àquele que crê. Terceiro, mensagens da igreja primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da igreja primitiva não encontrado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Quarto, a oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor, que às vezes duravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. 5. Sinais, maravilhas e milagres. Estas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. 6. Perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa e secular. 7. A ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e depois os gentios. 8. As mulheres. A menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da igreja. 9. O triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural, racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. Há quem considere que o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica e não como padrão divino para a igreja e o seu testemunho durante todo o período que o Novo Testamento chama de últimos dias, conforme lemos no capítulo 2, versículo 17. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio de história da igreja antiga, mas é um padrão perene para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Os crentes em Jesus devem desejar, buscar e esperar como norma para a igreja atual todos os fatos vistos no ministério e na experiência da igreja do Novo Testamento, exceto a redação de novos livros para o Novo Testamento, óbvio. Esses fatos são evidentes quando a igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo. Nada em Atos e no restante do Novo Testamento indica que os sinais, maravilhas, milagres, dons ou o padrão apostólico para a vida e o ministério da igreja cessariam repentina ou de uma vez no fim da era apostólica. Vamos agora ouvir com muita alegria os Atos dos Apóstolos.